neste momento não tem problema no planeta que seja mais importante do que isto. Os Atlantes desenvolveram uma tecnologia a um nível altíssimo até chegar num ponto em que eles podiam transformar praticamente qualquer coisa e as invenções, a tecnologia deles começou a afetar o clima de um jeito que já não conseguiam controlar. E enquanto isso acontecia, sabe, né, tem emoções e amor. As emoções são primitivas. Esta é a maior ameaça para a raça humana neste momento. Então vamos fazer uma oração. Quem quer rezar para abrir nosso espaço de estudo? Não, você, né, Gil, tem que orar para nós. Ah, mas você está se preparando, né? Então a Ana vai fazer uma oração hoje. Eu? Uhum. Hum, é, Pedir inspiração para minhas palavras, para vocês. Vamos nesse momento, acalmando os nossos corações, respirando profundamente, permitindo que o nosso corpo sintonize com a egrégora do cacau sagrado, nessa quietude que possamos receber um bálsamo de luz, nos trazendo harmonia, calma, foco, para que possamos estar aqui presentes e possamos absorver o néctar desta sabedoria, para que ela seja fonte de riqueza, empoderamento, cura em vários níveis, em todas as dimensões, espaço e tempo. Que a cura do coração se expanda para todo o corpo, mente, para todos os corpos sutis e além. Assim seja, assim se faça. Amém. Amém. Muito obrigado, Ana. Legal fazer uma oração sempre antes de começar, né? As aulas, os rituais, para poder ser guiados, no melhor dos casos, pelos nossos guias, ou pelo menos pela nossa maior consciência. Por que o cacau é sagrado para vocês? É, é, por enquanto, né, com o que eu tenho sentido dessa medicina, eu sinto uma ligação dela muito, muito com os registros acásticos da Terra e cósmicos, né, que tem muitos registros nele para a gente absorver, né? Então a gente está caminhando, né, como crianças, e o cacau é como se fosse um ancião para mim, um ancião que vem trazer, né, essa sabedoria terrestre, cósmica, uma mistura de tudo isso, de uma forma amorosa, né? Por enquanto é isso que eu sinto. Para mim, me conecta muito isso, bastante do que ela falou, com uma coisa assim muito natural, muito primitiva, né? Da Terra e de tanto tempo, né? Centenas de anos, e traz uma sabedoria e regida por amor, muito amor. O que Cacau fala para mim, além de toda a maravilha da sabedoria da terra, né, da natureza, que eu digo, mas
com o ingrediente do amor assim muito forte, porque eu sinto também conexão desde criança. Eu amava árvore. Meu pai tinha uma fazenda, a gente ia toda semana, final de semana, para a fazenda. Então, e no caminho muita árvore, na fazenda muita árvore. E eu falava lá em casa para o meu irmão, para minha mãe, para o meu pai, eu amo árvore, eu falava. E cresci assim, e não só a árvore, mas as plantas em geral, as flores, os cactos que eu amo, mas o cacau tem tudo isso de toda a vegetação que eu amo, e mais o ingrediente do amor mesmo. Então, é isso que eu sinto. Obrigado, Aurinha. Quem mais? Jennifer, você chegou depois, mas ele perguntou sobre por que que o cacau é sagrado para nós. Ah, que lindo. Eu tava escutando vocês tentando pensar qual será que foi a pergunta. É, eu sinto. Eu acho que o cacau. Acho que eu estar aqui foi um chamado do cacau através. E o que me. Que acho que a Ana e a Dora falaram, assim. Não escutei o que a Michelle falou, né? Não tava aqui ainda, mas. É, para mim foi muito um chamado da terra, assim. De reconexão, de. Acho que, não sei, não consigo muito agora separar assim do cacau, da Pachamama, da reconexão, da terra. É como se tudo tivesse nisso, né? Nessa questão da gente se regenerar, da gente voltar pro essencial, né? E o cacau chama isso através do coração, né? Porque eu acho que esse chamado, ele não é um chamado mental. Acho que ele não é também só instintivo. Eu acho que ele é um chamado do coração mesmo, porque é a nossa mãe, né? Então o cacau me lembra isso, do nosso coração estar olhando de novo para nossa mãe, que é que é essencial, né? Eu acho que terra, que natureza é essencial para o nosso bem-estar emocional, espiritual, físico. Então, eu vejo o cacau como uma porta entre o coração e o planeta Terra, Pachamama, assim, para mim. Aí. O que acha, Michelle? Sabe, Gil, para mim, eu preciso ter momentos de estar aqui, sabe? Para mim, isso é fundamental. É um exercício muito forte, diário, de eu estar aqui. E o cacau traz isso para mim, sabe? Deu desde a jornada, desde aquilo que você fala, das coisas que eu li, é algo que me traz para minha realidade. Então, por isso que para mim ele se tornou sagrado, porque
o mundo muito espiritual é, é um mundo que eu a cada dia mais tento me equilibrar no aqui e agora. Saber que o material me conecta e não só ficar no espiritual, sabe? Então, o cacau me traz isso, me traz essa presença física da coisa concreta que eu posso pegar e que não é só o mundo das ideias, não é só o mundo da minha cabeça. Então, por isso que ele se tornou sagrado. Ontem mesmo, eu tô com um cachorro do meu filho muito doente, muito doente mesmo. E eu li a apostila ontem, a apostila do Cacau, pela terceira vez. Eu já tinha lido, aí eu li de novo, e quando eu vi, eu estava fazendo um movimento com a foto dele, com a concha, escutando o Ícaro, e ele teve assim 1 milímetro de melhora. Obviamente, talvez, não vou dizer que foi isso, mas antigamente talvez eu fizesse só algum movimento na minha cabeça, sabe? E isso me traz para o agora, que eu tinha dificuldade. E aí, para mim, ele se tornou sagrado, porque ele me traz. Não sei se você lembra, mas você batia muito na perna. A gente está aqui. É aqui que a gente está. Então, às vezes, não adianta você querer fazer um movimento extraordinário no mundo espiritual se você não reconhece o que você tem aqui. Então, o cacau me trouxe isso, sabe? Me trouxe esse aterramento, vamos pensar assim. Se eu pudesse usar uma palavra, talvez é uma palavra incompleta, mas que as coisas, elas precisam também estar aqui. Então, Eu queria mas, falar só uma coisinha, que Sim. é o seguinte, é complementar um pouquinho do que eu falei, mas acho que deu certo até com o que a Michelle falou agora há pouco. Porque eu falei, né, do ingrediente para mim muito forte do cacau é o amor. Mas é um amor assim, um amor muito pé no chão, como acho que a Michelle está dizendo, que é real, do aqui e agora, né? Então, eu sempre fui uma pessoa assim muito participativa com as outras pessoas, sempre tive uma humildade assim né, de ser. Sempre me relacionei com todo mundo, mas eu senti que de um tempo já, depois, mais depois que eu comecei a vibrar no cacau, ah, eu tenho estado mais aberta ainda. Então, é um amor assim que se expande para outras pessoas, mas em coisas muito simples, sabe? Aqui, por exemplo, a gente está numa cidade, né, pequena, conhece todo mundo, mas às vezes tem uma pessoa muito simples ali na rua e eu paro, converso. Eu já era assim, mas eu estou muito mais, entendeu? Então, eu sinto assim, eu sinto que eu estou mudando para melhor, assim, estou melhorando muito. Eu já era, mas o que eu era tá muito pequeno perto do que eu já estou ficando mais, que eu estou sentindo, entendeu? Então, ah, sei lá, muitas vezes a gente está no clube, tem alguém que a gente, porque como a gente conhece todo mundo, tem alguém que eu achava chata, por exemplo. Sabe? Daí agora eu fico, meu Deus, vou conversar com ela. Ela não é tão chata assim, entendeu? Sabe? É uma abertura maior. Eu acho que é que você fala, Michele, assim, desse aqui agora, né?
sabe? Da gente se abrir mais e não julgar, né? Então, eu acho assim, é muito isso que eu sinto que vem do Cacau também, porque ele expandiu muito mais. É esse amor que eu digo, né? Que mesmo com pessoas que eu não conheça, sabe? Nunca fazer juízo dos outros. E é um caminho assim que eu sinto que é lindo. Tem hora que me emociona. Às vezes na rua, sabe? Esses dias aconteceu, eu não lembro qual é o pensamento agora, mas eu estava andando e tinha outra pessoa andando e me veio um pensamento assim, mas me deu, sabe, uma emoção, mas uma emoção boa, sabe? Então eu acho que tudo isso o Cacau abre muito, expande muito esse amor, assim, sabe? É um amor incondicional. É muito lindo e emociona. E, e não só emociona, como move a gente a ajudar mais as pessoas, a se integrar. Muitas vezes é uma conversinha, mas a outra pessoa fica tão feliz de você ter se aberto, conversado com ela, né? É isso muito que eu acho. Eu sinto do Cacau. Pronto, Gil. Ah, sim, tá ótimo. Realmente, a cerimônia dura 3 horas. No melhor dos casos, são 3 dias, 4 dias, uma semana, assim, um retiro. Mas o restante do ano é importante, né? Então, o que for que sentimos numa cerimônia, o que for que o cacau, ou a ayahuasca, ou a meditação, o que for que traz a cerimônia, é para colocar nas nossas vidas, né? Porque na cerimônia estamos expandidos, como falam, né? Estamos em um estado de consciência maior, até porque temos todas as condições, né? Música bonita, espaço lindo, rezo, não tem como estar aí brigando. Mas aí voltamos para a nossa vida diária e aí sim temos um monte de coisas atrapalhando. Pessoas chatas, distrações, estamos tentando meditar e passa morango, morango, leve morango, diretamente da rosa. Então, é lá que temos que trazer essa consciência que ganhamos no ritual, né? Ah, eu gosto do cacau porque é uma medicina tranquila, sabe? Não tem perigos. Cada vez que eu aprendo um pouco mais, que mergulho um pouco mais nela, vejo que tem uma capacidade terapêutica maior da que eu imaginava. Então acho isso bem legal. Mas também cada vez vejo mais que a medicina somos nós. Entende? Uma vez comecei a pensar, e se trocar o cacau por camomila? Se começar a fazer cerimônias de camomila. Aí comecei a pensar, e começar a fazer cerimônia do vinho. Aí a Chita me falou, Juliano, estaria lá, eu seria a primeira em estar lá se você faz cerimônia do vinho. Tá, não vou fazer. É ideias. Eu não vou participar porque eu não bebo mais. Você sabia que o Vaticano mandou uma comitiva para investigar aí, né, em Roma tem as catacumbas, né? Assim igual que em Cusco. Por baixo da cidade está cheio de cavernas que tinham antigamente eram os primeiros cristianos que É, cerimônias clandestinas lá. Então o Vaticano começou a mandar ou mandou uma comitiva de arqueólogos do Vaticano para investigar o que tinha lá, para investigar as origens do rito de Eucaristia. E aí encontraram numa caverna, né, uma inscrição
que era do tempo de Cristo, digamos, 100 anos depois de Cristo, que falava misture seu vinho, misture seu vinho. Se misture seu vinho, como que vai misturar o vinho? E encontraram nos cálices que utilizavam aí naquela época restos fossilizados de vinho e de ervas alucinógenas. Nossa. Então, o vinho era quase um São Pedro, uma ayahuasca naquele tempo. Sério? Sério. O ser humano tem uma. Eu trabalhei um tempo na selva com uma equipe de pesquisa, estavam fazendo pesquisa sobre como as plantas amazônicas podiam contribuir a, com o trabalho para parar as dependências químicas, não? A pessoa, alcoólatras, enfim. E aí um dos pesquisadores falava que nós temos uma necessidade antropológica da experiência sobrenatural, que tem sido cortada pelo pensamento cartesiano, moderno, científico, os rituais de passagem que tínhamos antes. Antes existia uma iniciação sexual para os adolescentes, existia uma iniciação à sociedade, tanto para meninos e meninas, que viravam homens, mulheres. Nós temos perdido isso, né? Então, o que fazem os adolescentes para tentar se iniciar na sociedade? Começam a beber, têm suas aventuras sexuais meio que escondidos, fazem suas fraternidades aí na faculdade, batem o carro do pai, começam a fazer besteira. Porque existe ou começam a fumar maconha, né, a provar drogas, ou existe essa necessidade do ser humano da experiência sobrenatural. E por que teríamos essa necessidade de ter uma experiência sobrenatural? Por que não estamos felizes aqui com o pé no chão e comendo o que temos e fazendo o nosso trabalho e estando tranquilos? Ah, porque eu acho que a gente sabe que tem mais coisa, né? Tá lá no inconsciente que. Mas sabemos que temos, sabemos que existe, sei lá, os átomos e não todos temos a necessidade de olhar através de um microscópio, né? Ah, tem gente que olha. Tem 0,5% da população que... Mas a maior parte de nós, inclusive é bebida. Que Sim. faz a bebida? Não te faz alucinar, Faz alucinar. mas te tira da realidade. Em algum momento, né, o delírio tremens, mas normalmente você bebe, te tira da realidade. É, necessidade de sair do. Será que não é mais uma, em vez de procurar algo maior, é uma necessidade de fuga? Também. De escapar da realidade, Tem gente, né, que faz isso. ou da realidade como entendemos a realidade, porque lembra que o código Anya, né? Existe uma realidade, só que eu olho para a realidade, a Dora olha para a mesma realidade de outro jeito, a Ana olha para a realidade de outro jeito, você de outro jeito. Mas não há um desejo, assim, de acessar o mistério que é Deus também? Por quê? Por que tanto interesse em Deus? Acho É, que vem do sentir, né? É um é, sentir muito grande nosso, né? Então a gente quer se conectar com esse com algo algo mais, maior, né? né? Acho que é ter a. Eu não sei se eu acho que eu li isso uma vez, mas eu não sei se alguma coisa que a fé, né, enfim, algo maior te dá uma sensação de segurança e de, mesmo que você não entenda especificamente, mas uma segurança de uma compreensão que mesmo que as coisas
ruins, ou enfim, o que você não controla no mundo está sendo controlado por algo maior. Então, será que é uma vontade de acessar ou estar mais próximo dessa coisa que teria mais segurança? Não sei. Faz sentido. E qual seria uma maneira de estar mais próximo disso? Eliminando barreiras, eu acho, né? Do teu mental. Talvez por isso também que as pessoas procurem isso, porque talvez elas vejam essas experiências como uma experiência que diminui as barreiras para algo mais leve, no sentido que eu digo mais espiritual, né? Menos denso, que não seja matéria. Eu também Qual acho. barreira, por Acho que exemplo? assim é procurar a presença, né? Então, eliminar tudo que distrai para a gente ficar na presença, para então a gente ter essa conexão, né? Conseguir, né? Elevar E que seria algo que distraga, por exemplo? a internet, muita informação, Não, que como você disse, o destrava. moço do morango, os Não, que parentes destrava. pedindo várias coisas para você. Muito trabalho, quando você mesmo se coloca, né, numa posição do trabalho de workaholic, sendo que você poderia decidir diferente. Então, várias decisões nossas, né, atrapalham a nossa presença, né? Sim, a presença parece que é algo importante, né? Uhum. Quando estão presentes, vocês que sentem? Sinto expansão. Que significa essa expansão? É, nesses momentos, né, que eu consigo ficar presente e conectada, eu sinto como fazer realmente parte de algo maior do que só essa realidade, né? Mas isso hoje em dia, né, por conta de todo esse caminho, né, de vida que tenho feito, né, por conta das experiências em si, né? Mas eu sempre fui uma criança muito observadora, então, assim, eu sempre gostei de ficar quieta. E depois a vida adulta me estragou, fui ser workaholic, porque eu tinha que pertencer àquele meio. E depois eu comecei o caminho de volta. Eu acho ótimo todas as experiências que temos, né? Se não São tivéssemos essas ótimas. experiências, imagina, se Buda não tivesse tido a vida de rei que tinha, de Brahman, talvez nunca teria se comovido pela dor de outras pessoas que tinham menos. Seria normal para ele. Ah, sabem que eu acho que tudo tem uma sacralidade. Às vezes eu tento diferenciar um pouco o que é a fala popular do que eu realmente sinto. Agora a fala popular é muito forte com a internet, né? Mas sempre tem existido. Nas igrejas, mas uma coisa é entender a Bíblia como lendo a Bíblia e outra coisa é entender a Bíblia entendendo a Bíblia. Então eu sinto que tudo tem uma sacralidade, né? Nós, uma grama, uma formiga, o cacau, a ayahuasca, um tomate, tudo tem uma sacralidade. Tá, o cacau tem algumas, alguns componentes aí que mexem com a neuroquímica do cérebro, te fazem sentir bem. Então, provavelmente também o espírito que rige, né, essa medicina, um espírito elevado. Mas tudo tem uma razão de ser. E novamente eu volto para aquilo. A medicina pode ser muito
sutil, muito potente, muito o que vocês quiserem. Mas está sempre em nós, porque nós conduzimos a medicina. Não é que fazemos cerimônia de cacau, dá cacau por aí, esquecem e todo mundo vai ficar. Assim, eu fui um pouco mais político nas minhas postagens, esses dias que estava falando dos níveis da cerimônia, mas eu não concordo com isso, sabe? Não acho, Eu percebi. acho. Claro, porque estão. Entende? Nós temos uma responsabilidade, tá? De, si se posicionam, né? Se querem se posicionar como uma curandeira, uma curadora, uma terapeuta ou alguém que está dirigindo uma cerimônia, afinal, está se posicionando diferente que um participante qualquer. Mais ainda se estamos falando de cura do coração e essas coisas. Então, desde esse momento você tem um trabalho, tem uma responsabilidade. Às vezes penso, o que aconteceria se um contador oferece seus serviços, aí eu chego e ele me fala, tá, senta aí, aqui estão seus boletos, suas coisas, É, e organiza. Mas como eu vou organizar? Não, dá um jeitinho aí vai dar certo. Então nós temos uma responsabilidade. E o principal que podemos fazer para fazer acontecer isso é ter experiência com cerimônias, participando, fazendo cerimônias, muitas cerimônias para nós, depois algumas para os amigos próximos, depois para outras pessoas. E, sobretudo, desenvolvendo, a gente desenvolvendo nossa consciência. Quando desenvolvemos nossa consciência, podemos fazer a cerimônia da água, a cerimônia do tomate, a cerimônia do que for, a cerimônia do vinho com ervinha, né, do que for. E vai dar certo, porque nossa consciência está aí. elevado. E nós temos essa questão, né, que quando estamos próximos de uma pessoa que pensa de algum jeito, é como que todos, não que encaixamos aí, né? Já tem percebido? Eu vi uma coisa curiosa, eu sou bem observador, uma coisa curiosa outro dia. Eu gosto de caminhar para ir na academia na manhã e estava vendo, tinha um morador de rua, uns 35 anos, mais ou menos jovem, que entrou e tinha pedido comida numa, sei lá, uma loja aí que tinha que vender coisas. E tinha seu cachorro. Então, da comida que recebeu daquela loja, deu para o cachorro, né? Mas o morador de rua não teria esses problemas, estava caminhando assim. E observei o cachorro, e o cachorro acabou de comer, mas ele estava caminhando também com a cabeça para baixo, o rabo para baixo, e meio que arrastando as patas. Tá? E falei, Ah, tá, esse cachorro não tem problema nenhum, ele acabou de comer, por que ele está assim? Então ele empatizou com seu dono, né? Empatizou com o cara. E nós temos essa tendência de conectar com uma pessoa, com um grupo de pessoas e começar a agir daquele jeito. Então, nós também temos a capacidade de inspirar pessoas, sobretudo com o nosso exemplo, com nossas ações, com a nossa forma de ser. Uma coisa, eu posso falar bonito, mas como eu me desenvolvo na minha vida diária faz a diferença. Eu posso falar do amor, mas dependendo de como eu sou de verdade na minha vida diária, essas palavras sobre o amor vão chegar de um jeito diferente. é. A gente conecta ou não conecta, né? Então, trabalho conosco, né? E estamos num tempo em que eu lembro umas palavras do meu mestre sempre. Quando estávamos aí no primeiro carpa, que foi lá em Verônica, ele falou: a Pachamama precisa de mais soldados. No había jeito de falar dele, né? Pachamama precisa de mais soldados. Me deixou pensando aquela frase.
Eu sempre fui meio ecologista, gosto de cuidar da natureza, assim, mas me deixou pensando. Agora eu sinto que realmente chegou a Uhum. hora. Tipo, é agora ou nunca, né? Assim como eu gosto muito da espiritualidade, eu gosto muito também da pesquisa. Eu sou formado em tecnologia, então eu gosto muito de pesquisar, de ver o que está acontecendo aí. E, gente, estamos, por alguma razão, temos nos encarnado numa época muito. Difícil. Sabe aqueles no circo tem colocam um cilindro acima, colocam uma madeira assim, e o palhaço fica aqui, meio que vai para um lado para Tá outro. balançando. Estamos exatamente assim. Así está o mundo agora, estamos assim. Ou vamos para um lado ou vamos para outro lado. A nossa era, a nossa geração, né? É essa geração da transformação, né? Porque a gente vem de um momento total sem tecnologia, né? Ou pouquíssima tecnologia, e em tão pouco tempo, né? Olha quanta coisa mudou, né? Então, acho que a nossa geração, ela é, assim, uma geração que teve uma certa dificuldade, né? Para se transformar, para se reinventar muitas vezes, né? Dentro desse novo meio, né? Como eu posso viver, sobreviver, né? Com essa novidade toda, né? Sim, nossa geração foi uma geração de transição. Mas o problema, quem estive aí na palestra do final de semana, o irmão Amaro estava contando, o pai do irmão Amaro era bem mais eloquente, tá? O irmão Antônio, ele falava bem legal, e ele contava da história de Mu e da Atlântida. Então ele falava que os Atlantes, eles foram, eles desenvolveram uma tecnologia a um nível altíssimo até chegar num ponto em que eles podiam transformar praticamente qualquer coisa e as invenções, a tecnologia deles começou a afetar o clima de um jeito que já não conseguiam controlar. E enquanto isso acontecia, no continente de enfrente, que chamavam de Mu, era um continente de agricultores. Não tinham uma tecnologia muito desenvolvida, mas eram pessoas conectadas com a terra, com um alto nível de desenvolvimento espiritual. Mas por conta dos experimentos de Atlântida, os dois continentes acabaram sumindo. E o pessoal de Mu tentou salvar os conhecimentos, eles se dispersaram. Então, alguns, na sua peregrinação, chegaram no Tibete, outros chegaram no Peru. Por isso até somos parecidos racialmente, né? Olha um indígena do Tibete, um indígena peruano, bem parecidos. Inclusive as músicas, as cores, a própria língua. Ah, e eu vejo que estamos num momento assim na humanidade agora. E não é questão de. Não é exagero. Tá? Eu sou a última pessoa em gostar do exagero espiritual. Tá? Não faz nada para mim isso. Então eu tento sempre pegar a espiritualidade e colocar assim na realidade. Mas o pessoal em Silicon Valley, o pessoal que tem o poder das empresas tecnológicas, tá? Estão falando sobre um desenvolvimento determinista do final da vida biológica na Terra. E que Ah, a vida vai ser digital. Então eles estão preparando-se para uma vida digital na Terra. E olha que louco, em 2023
Foi 2022, acho que foi. Eu fui para o Peru e eu di uma palestra lá no Peru para empresários na Câmara de Comércio sobre inteligência artificial. Então, meus amigos mais próximos, o que está acontecendo com você? Você não era da espiritualidade, o que está fazendo falando agora de inteligência artificial? Que O que você quer loucura! fazer? Não entendi. Realmente. Mas, mas eu sentia de trazer as pessoas aqui para, né, eu já vi um desenvolvimento aceleradíssimo no que estava acontecendo. A IA se desenvolve não aritmeticamente, mas exponencialmente, igual que a pandemia. E os desenvolvimentos exponenciais não temos, o cérebro humano não tem capacidade para projetar exponencialmente. Por isso, quando a pandemia chegou, todo mundo estava dançando no carnaval e um mês depois todo o Brasil estava doente. Não dá a cabeça para projetar o rápido que avança uma progressão não logarítmica, mas exponencial. E então aí avança desse jeito. Caramba, meu lugar não é aqui. Então, está falando a Juliana, hora de desligar as telas. E então, quando eu di aquela palestra em 2022, estava falando que em aproximadamente 50 anos, 2073, chegaríamos à superinteligência artificial, né? Super IA, uma superinteligência artificial, uma inteligência artificial que seja milhares ou milhões de vezes mais capaz em todas as áreas que todo o conjunto de seres humanos do planeta, daqui a 50 anos. Passaram somente 2 ou 3 anos e agora o pronóstico é que vai chegar daqui a 8 anos como máximo. Alguns falam daqui a 2 anos. Porque é exponencial, né? É exponencial. Então, provavelmente seja 2, 3, 4 anos. Quais que são as implicâncias disso? Porque a China, e eu estou falando de uma coisa aparentemente muito diferente do que acabo, quero que entendam meu ponto. A China e os Estados Unidos estão numa concorrência geopolítica louca e eles entendem perfeitamente o principal problema a resolver aqui é quem alcança a superinteligência artificial. E disso depende que tenhamos todas as armas, a economia resolvida, justiça social resolvida e tudo. Então, por estar acelerando tanto o desenvolvimento, eles não estão conseguindo colocar os limites e as seguranças que precisam. Não? Tanto assim que nem os próprios cientistas que estão por aí construindo esses sistemas conseguem entender 100% como eles pensam. Então, o perigo é que existe o que eles chamam de inteligências não alinhadas. Não alinhadas quer dizer não alinhadas com os interesses humanos. E porque elas têm saído de um treinamento basicamente egoísta, porque o ser humano é egoísta também é altruísta, né? Mas é muito egoísta e também é bastante altruísta, então tem as duas coisas. Então quer dizer que as inteligências artificiais, se não têm esse alinhamento, vendo os seres humanos como formigas, um dia podem decidir, tanto faz se existem como não existem. Então isso é bastante perigoso. O que podemos fazer nós? Deveríamos fazer uma luta, sair, jogar pedras aí contra o prédio da Google em São Paulo? O que poderíamos fazer? Isso já se fez muitas vezes na história, somente traz mais dor, morte e sofrimento. Mas algum tipo de resistência pacífica, ou pelo menos tomada de consciência pacífica, seria bem importante. E cada um de nós conhece pessoas que têm algum tipo de poder. Cada uma dessas pessoas conhece pessoas mais poderosas. Com um pouco de sorte, passando a mensagem, vai chegar alguém que realmente tenha poder. Alguém que possa tomar decisões importantes. Neste momento,
não tem problema no planeta que seja mais importante do que isto. Nem a corrupção, Uhum. nem a migração, nem a pobreza, nem nada. Nem a criminalidade, nada. Esta é a maior ameaça para a raça humana neste momento. Então precisamos ser conscientes. O cacau é uma medicina, um aliado que pode nos ajudar a fazer o que todos vocês falaram. Todas vocês falaram de diferentes jeitos aterrar, conectar com a terra. Algumas falaram amor, outras falaram no momento presente. Mas todas falaram conectar com a terra. Até a cor, né? O cacau não parece a cor da terra mesmo. Verdade. Talvez através disso, um dia nas suas cerimônias participe uma pessoa que é marido da presidenta da Google aqui em América Latina e pode levar uma mensagem para ela. Não sabemos como as mensagens podem se transmitir, até onde podem chegar, né? Mas temos que começar por algum lugar, temos que começar tomando consciência. Quando formos votar nas eleições, votar por algum tipo de pessoa que tenha não somente um discurso populista, que já não precisamos mais disso, mas alguém que tenha entendimento, se não profundo, da ciência de dados, pelo menos que tenha no seu programa, de algum jeito, que considere esse tema. Porque é o mais importante para a humanidade neste momento. Ou nos faz ou nos desfaz. Ou soluciona todos os problemas da Terra, ou nos extingue como espécie. Ô, Gil, Hum. eu, uma das perguntas do meu caderninho esses dias eu estava também pensando exatamente nessa situação, né? Que se esse ciclo não está por se repetir, né? Que nós provavelmente afundamos a Atlântida, afundamos a Lemúria, enfim. E a gente está nesse momento, né, de o que estamos fazendo. Sim, cada um olhando para si próprio, saber quem é, mas uma das perguntas do meu caderninho é essa, nesse grande movimento, o que eu faço, sabe? Porque eu também sinto isso, sabe? Parece que esse ciclo vai se repetir, que a gente não aprendeu É. isso, sabe? E a gente vai explodir tudo. Os ciclos sempre se repetem. Seja que a Atlântida existiu ou que não existiu e foi somente uma história cautelar, mas apareceu por alguma razão. Algo aconteceu para poder criar aquela história cautelar. Sim. Então, sim, estamos lá, né? Você falou que eu faço, eu olho para mim ou para fora. A gente tem que fazer as duas coisas. Temos que passar um tempo trabalhando em nós. Precisamos de momentos de silêncio para isso. Hum. Tá? Ah, este daqui, É uma prisão. não sei se quero chamar de pior inimigo, só que é um espelho. E seu pior inimigo está aqui dentro. Nosso pior inimigo está aqui dentro. Então, isto nos permite enxergar nosso pior inimigo. Olha o que você tem no seu feed. E você sempre vai poder tirar lições importantes disso. Quem tem besteiras, pode pensar, por que eu tenho tantas besteiras, podendo ter algo mais nutritivo para mim? Quem tem somente coisas de espiritualidade, talvez pense, por que somente tenho coisas de espiritualidade se posso ter algo que me conecte mais com a realidade?
Quem tem somente notícias negativas poderá pensar, né, por que tem que existir alguma notícia positiva? Porque eu somente me empenho em buscar coisas negativas. Então, esto é um reflexo de como pensamos, mas está diseñado. Olha, as pessoas que têm desenhado cada um dos aplicativos que existem acá têm feito aulas de como utilizar a ciência da persuasão aplicada aos sistemas tecnológicos. né? Então, o tamanho de cada botão, cada nuance de cada cor, cada posição de cada microsegundo de cada coisa que vocês veem aqui, está pensada e cada segundo melhorando, literalmente, cada segundo está melhorando para te pegar. Então, se você não pode deixar o telefone, não é culpa sua. Mas agora você é consciente que temos que fazer um esforço por colocar isto assim. É um esforço que temos que fazer porque temos aqui uma droga mais perigosa que o álcool, mais perigosa que a maconha. Temos uma droga que ainda é legal e ainda é aceita. Eu percebo que gera muita competição, né? Toda essa informação, tanta, tanta coisa impulsiona as pessoas a entrarem nesse mundo de eu quero mais, o que mais, e que isso vai começando, de alguma forma, né, a tumultuar a mente dela. E aí, assim, essas pessoas em algum momento vão precisar de humanidade, né? Então elas vão precisar sair desse mundo de mais tecnológico, né? E vão precisar de um afeto, de um abraço, ou mesmo assim, às vezes a gente que está aqui, a gente é um grupo que está sintonizado com o bem-estar, né? Com a procura do eu, né? Então eu vejo muito assim, às vezes nos lugares que eu vou, as pessoas olham para a gente e falam assim: Nossa, né? Eu tô tão perdido. E eu olho para você e você parece pleno, né? Que a gente não tá pleno, mas assim, aos olhos de alguém que tá totalmente bagunçado, a gente já caminhou um pouco, né? Então, às vezes eu vejo muito isso, que me parece que a tendência é ter muito mais pessoas com essa perturbação mental Uhum. e a necessidade de pessoas para acolher isso, né? Para trazer, não que o nosso caminho vai ser o mesmo do outro, mas essas pessoas vão se conectar com pessoas que já estão mais no caminho dessa busca interior, né? Trazer consciência, tá? Trazer consciência. Só que temos que ser muito estratégicos para trazer essa consciência. Uhum, Tá? Porque este negócio daqui é altissimamente estratégico. uhum, Então, se nós. E tem uma coisa, né? 90% do conteúdo que vocês veem aqui é porque é conteúdo de Instagramers que aprenderam a utilizar o algoritmo. E o algoritmo, a característica é que dá preferência para conteúdo altamente polarizante. Um conteúdo polarizante, obviamente, cria conversa, cria discussão. Então, te mantém aqui. Ok? Então, se você quer a atenção das pessoas que estão aqui, você tem que ser muito inteligente com como transmite a mensagem. É muita dependência, né? Eu acho que Então, todo esse trabalho por trás dessas coisas é para criar cada vez mais dependência, né? E a gente está 100%. num movimento de desapegar das dependências emocionais familiares, e agora vem essa coisa do desapegar também dessa questão, né? Tecnológica, né? Com certeza. Às vezes, Julia, eu conto uma história e às vezes as pessoas riem, né? Mas a cocaína, o clorhidrato de cocaína, foi inventado por um médico peruano, tá? Numa universidade, numa faculdade de medicina de Lima. E naquele tempo não sabiam, né? Não tinha muitos estudos do que era, do que fazia. Então começaram a vender o pó nas farmácias.
Aí, né, finais do século XIX, né? Aí a vovó ficava doente, vai, compra um pouco de cocaína para a vovó. Eu meu que ficava assim. O neném estava com dor de estômago, traz um pouco de cocaína para o neném. E aos poucos, né, começaram a ficar meio violentos, começaram a ficar meio assim, né, perder a paciência. Gente, E começaram a perceber que a coca tinha também seus efeitos secundários, né? Só que enquanto a cocaína ainda era legal, todo mundo utilizava. Freud era cocainômano. A alta sociedade inglesa era cocainômanos todos. é, E depois, né, depois que, bom, enfim... E, por certo, a razão pela qual qualquer palavra, proibiram ela, não foi porque fosse aditiva, foi porque era muito fácil de preparar. Então, como era fácil de preparar, as grandes farmacêuticas não tinham como competir com com a pequena drogaria. Porque aí preparavam, misturavam, eram farmácias de manipulação. Né? Então, eu preparava minha cocaína e a grande farmacêutica não tinha incentivos para preparar, deixavam de consumir a droga dele por consumir a minha. Então, o Congresso americano proibiu. Interesses. Estava escutando um congressista e ele estava falando, agora temos uma nova definição no Congresso dos Estados Unidos de recessão. Quando a Google despide 25 congressistas, estamos ou 25 senadores, estamos em recessão. O poder que tem eles é absurdo, né? Então, o poder que tem cada um destes aplicativos sobre nós é absurdo. Façam um experimento. Passa uma semana sem Instagram, uma semana sem Facebook, sem todas as mídias sociais, inclusive o WhatsApp. Como se sente o primeiro dia? Escreve. Como se sente a cada hora? A primeira hora me senti assim, sinto a compulsão de pegar o telefone. Eu sinto essa compulsão. E acho que eu tenho um certo controle sobre a minha mente, mas eu comecei a perceber alguém está me escrevendo. Eu preciso responder a alguém. eu preciso. Alguém está com problemas, eu preciso responder. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Juliano, queria te perguntar, que você começou a falar sobre. É uma coisa que eu tenho me questionado muito, assim. Que eu gosto muito do caminho do meio, sabe? Eu não gosto de polarização, porque eu acho que polarização sempre traz uma pessoa como errada e o outro como certo. E isso gera conflito e eu fico triste, na verdade, com isso, né? E eu sei que o algoritmo gosta de quando é polêmico, quando é polarização. E só que assim, como que a gente faz, então, com toda essa conversa que você está tendo? Quero até escutar o que é teu desfecho com o Cacau, porque é um dilema que eu estava conversando com uma amiga ainda hoje. Como que a gente traz consciência, mas sem ter que causar polarização? Você tem uma resposta para isso? Acho. Aí, aí é onde eu falei, temos que ser muito inteligentes em como expressamos as nossas ideias, ok? Porque estamos Que em uma... seria muito inteligente como expressar as ideias. Tipo, porque eu entendo até de estratégia, mas eu acho que não tem estratégia sobre dor, desejo. É. Enfim, dá certo, mas assim, tem que ser realmente muito, 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 muito bom para combater polarização, eu acho, assim, sabe? Ok, afinal das contas, a polarização, as pessoas que polarizam uma população, não é que acreditem com todo o seu ser em alguma dessas posições, é que sabem que vão manipular a população levando elas para alguma dessas posições. É isso. Uma É técnica de manipulação. manipulação social, é isso. Então, estamos... Você está querendo convencer a um grupo de pessoas de viver uma vida mais conectada com a Terra e tal, e você está em concorrência
com esta tecnologia que tem desenvolvido ao máximo e cada segundo mais, porque tem quantidades de dados gigantescas, a ciência de manipular as pessoas. Só que as pessoas estão como zumbis e não percebem. Uhum. Então, se você falar do jeito errado, elas vão achar que você pertence a um culto, que você encontra tecnologia. Por isso eu falo ser muito estratégicos para falar com as pessoas. O que quer dizer muito estratégicos para falar com as pessoas? O pai da retórica, o pai da ciência de convencer através da palavra, que falava que precisamos patos, etos e lobos. Então precisamos conhecimento, conhecimento do que estamos falando, precisamos autoridade para falar do que estamos falando e empatia com as pessoas. E em isso podemos ganhar. Pelo menos na empatia, nós temos a capacidade de empatizar com uma pessoa que está olhando para os nossos olhos mais do que um Instagramer que está aqui ou do que tudo que pode fazer o telefone. Temos essa capacidade. Se aprendemos a escutar as pessoas com o coração aberto, como falaram todos vocês que fazem o cacau, se aprendemos a acolher as pessoas, se aprendemos a ouvir o que estão trazendo sem permitir que as nossas emoções, entende? Porque isto aqui não te julga. Por isso é tão legal, né? Porque você pode pensar o que Aceita tudo, você né? quiser, pode pensar do jeito mais absurdo que você quiser e vai encontrar um conteúdo para você que te aceita e vai te alimentar esse pensamento. Uma pessoa não. Uma pessoa já, né, ou não entende, ou não está, ou não concorda, ou fala uma palavra forte que te incomoda. É. Talvez focar na sua verdade, né? Porque você vai conseguir falar muito bem quando você está falando de algo que você já pratica, né? Que você tem resultados sobre isso, né? Então, acho que a sua fala, você transmite esse sentimento, né? E aí essa questão da empatia, né, começa a agir nesse sentido, né? Quando você fala de algo que você tem, né, tem autoridade, como você falou, né? Você só tem autoridade se você já viveu aquilo. Não adianta você só estudar. Você precisa praticar, você tem que vivenciar essas coisas, né? Então, acho Sim, que quando então, você trouxer da sua vida, né, do seu íntimo, do seu, né, do Sua fundo de você, experiência, a né? sua fala, a pessoa que está te ouvindo lá, se ela tem esse olhar ou essa busca, ela vai sentir, ela vai ver no seu olhar, né? Acho que seria isso, né? é bem interessante o que você está falando, né? Porque quando falamos de autoridade pode dizer muitas coisas, né? Posso ter ou não ter autoridade para falar de medicina, para falar de neurociência. Se não sou um neurocientista com um diploma, não tenho autoridade para falar de neurociência. Mas 99% das pessoas que estão conectadas às mídias sociais têm algum nível de ansiedade. Porque isto cria ansiedade. Eu tenho experimentado isso em carne própria. Eu aprendi o que é ansiedade graças ao meu telefone, por isso amo tanto ele. É meu mestre. Então, se as pessoas estão com ansiedade, temos uma crise de ansiedade no mundo, isso é uma realidade. Se as pessoas estão numa crise de ansiedade e cada um de nós aprende a se autorregular, aprende a ser uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais serena, uma pessoa mais estável, uma pessoa mais em paz consigo, vem o que você está falando. Essa é sua autoridade. Não é que você está dando uma receita como qualquer Instagramer para tirar a ansiedade em 4 simples passos. É que você fez isso com sua vida, você é um exemplo de uma pessoa que está com o pé no chão, bem, à vontade com a vida. Não querendo mostrar uma imagem bonita no Instagram, mas você vive bem. Você vive bem com você. Isso é autoridade. Então, na medida que nós podemos desenvolver nosso ser, nossa mente, nosso autocontrole,
As emoções somente te levam a escapar de dinossauros, né? Mas são primitivas. São formas primitivas de reagir para sobreviver. O amor é uma forma evoluída de reagir à realidade. É uma forma consciente de reagir. Então, cada vez que cada um de nós sentir medo, cada vez que cada um de nós sentir raiva, sentir tristeza, apatia, ciúmes, lembrem que é uma parte primitiva de vocês que estão sentindo isso, mas vocês são pessoas evoluídas. São pessoas que estão avançando no caminho da espiritualidade, são estudantes da vida. Então a forma de responder ao mundo é através do amor, através do entendimento da consciência unidade, né? Todos somos um. Então tá, eu não preciso ter ciúmes neste momento, eu vou respirar, e se realmente está me traindo, o que vai acontecer? Um de dois, né? Ou tenho suficiente amor próprio para ir embora, ou talvez são as minhas ideias e realmente não está me traindo, são meus medos. Uhum. Mas estão percebendo como é tão fácil nos manipular com isto? Porque todo mundo reage desde aqui. E os que falamos que estamos no mundo, no caminho espiritual, deveríamos tentar de responder ao mundo desde aqui. Ó, Juliano, uma questão, por exemplo, está-me a ouvir? Estão a ouvir? Que estou com. Eu às vezes pergunto-me assim: quem é que inventa ou quem cria esta tecnologia? Não é? Como estava a falar, a inteligência artificial, não é? Quem a criou? Não é? Quem a criou, se nós formos assim, às vezes põe-me assim a pensar, foi um humano, não é? Então, como é que pode algo dominar essa potencialidade? Eu acho que só domina essa potencialidade quando nós estamos adormecidos do nosso potencial. Porque aquilo que eu tenho observado já há muitos anos e tenho questionado isso, é nós não conseguimos ter a percepção e dominar o nosso imenso potencial que temos. E como muitas vezes, pelas distrações que nos cercam, que são cada vez mais, estamos anestesiados. Porque eu acredito que a nossa energia é muito maior que uma central nuclear, não é? Porque nós temos milhões de coisas dentro de nós. E se nós pararmos um pouco para pensar aquilo que nós somos capazes de fazer, eu acho que somos capazes de fazer muito, só que estamos dominados por algo que é inferior a nós e que nós acreditamos que é superior. E quanto mais pessoas estiverem a acreditar nisso, não é que temos a inteligência artificial que nos vai dominar, isso sim será dominado. E eu não acredito nisso. Porque se nós formos a pensar, se nos pudermos a pensar um pouco, eu não é que várias vezes me questionei assim, se nós formos pensar ao para trás, quando apareceu o Google, quando apareceu o primeiro telemóvel, quando apareceu tudo, era assustador, não era? Quando apareceu o primeiro carro, agora aparece a inteligência artificial. Ok, será que isso não é para nos ajudar? Agora nós temos que tirar o partido disso de maneira mais assertiva para nós. E não é isso que está a acontecer. Não é? Está a ser usado para outras coisas. Agora o nosso papel, de cada um, eu penso assim, é alertar, assim, nós temos um potencial imenso dentro de nós que não estamos a saber utilizar, não é? Porque mesmo no nosso corpo, não é? Que eu estou na área da saúde e já passei por muitos desafios que me fizeram chegar até aqui hoje, e eu vejo que tudo é comandado, a nossa parte mais física é comandada por aquilo que nós sentimos e pelo que é percepcionado pelo nosso cérebro, não é? Porque a nossa química é controlada pelo nosso cérebro. E quando nós entendermos isso na profundidade, e percebermos isso, e passarmos por isso, não só entender, mas
presenciarmos isso das diversas formas, hum, eu penso que isto tudo vai melhorar, não é? Já fiquei assustada porque às vezes ouço colegas e dizer, isto vai ser dominado, como já se vê que, por exemplo, já se consegue fazer, que eu vi, já não sei se foi há 3 ou 4 anos, que a nível de desenvolvimento embrionário que já se criavam bebés, e isso agora eu acho que é impossível criar algo humano. Porque a nível de sentimento, eu acho que não se consegue. Porque eu acho que nós somos dotados de uma capacidade, eu pelo menos acredito que já passei por muitas coisas e vejo que eu ponho assim uma certa interrogação se há algo superior a nós, sim, mas se a tecnologia é superior a nós, eu não acredito. Então, Né? A mim custa-me um pouco, porque nós conseguimos dominar um objeto. Agora, nós não estamos a conseguir dominar porque nós não temos autoconhecimento, às vezes palpável, do nosso superpoder como humanos. E só que nós só conseguimos isso, eu acho que só conseguimos perceber isso, eu acho que nós sentimos isso, mas só conseguimos experienciar isso na totalidade quando nós passamos por algum desafio que nos leva a mergulhar fundo e, de algum modo, nós não desistimos. E vamos mais além. E quando nós vamos mais além, nós não vemos que não é além, que aquilo está lá. Só que está, tipo, adormecido, não é? Isso foi o que eu pude, ou melhor, até hoje, é o que me faz sentido. então, Porque, por exemplo, o que falou, que a mim faz sentido, que é a cerimónia do cacau, e para mim faz todo sentido, que é, ok, não é o cacau é um veículo para nós conseguirmos, para uns é o cacau, para outros é isto, para outros é aquilo. Eu acho que o que importa é o que nós sentimos, é o que nós vamos fazer com isso, não é? Porque nós podemos fazer como disse, com muita coisa, não é? Eu já curei a minha filha com água, não é? Eu já, não é? E há coisas que eu na altura não falava com ninguém, não é? Eu costumo dizer que eu passei 4 anos da minha vida dentro de casa, não é? Porque eu às vezes assim, eu ou não sou daqui, ou há coisas que eu não me custava compreender. Muitas coisas às vezes não procuro compreender e questiono muitas vezes e vou procurar resposta, mas às vezes eu costumo dizer, nós fazemos um milagre com tudo que a gente quiser. Agora, qual é a intenção daquilo? Se a intenção for para além do nosso eu ou para além, se for para algo maior, quando eu digo que a vibração seja o amor de alguma coisa, eu acho que funciona sempre. bom, o que acontece? Evolutivamente, até este ponto da evolução aqui da Terra, as espécies que têm sobrevivido, são as espécies com maior nível de inteligência. Né? E o que quer dizer inteligência? Processos mentais para poder bloquear, digamos, o avance das outras espécies e prosperar como espécie, nos reproduzirmos mais e dominar as outras espécies. Digamos que essa seja a definição. Então, as inteligências artificiais e a capacidade de aprendizagem, né, dos nossos erros. Então, o ser humano aprendia a um ritmo que nenhum animal aprendia. Aprendimos a fazer ferramentas, a utilizar armas, a fazer fogo. Aprendimos a um ritmo que nenhum outro animal aprendia. Por isso que viramos espécie dominante. Os líderes. Só que as inteligências artificiais aprendem num ritmo muitíssimo maior, inimaginavelmente maior do que qualquer ser humano poderia aprender.
O que um ser humano pode demorar 30 anos para aprender, uma inteligência artificial pode aprender em 30 minutos ou 30 segundos. Agora, com tecnologia ainda primitiva. Então, que elas de aqui a 2 ou 8 anos como máximo vão ser milhares de vezes mais inteligentes que os seres humanos é um fato. Isso não está em discussão, isso é um fato. Agora, que o ser humano tem outras capacidades, eu concordo. Temos. Mas que para a maior parte das pessoas essas capacidades estão dormidas, esse é o problema. Nós, a maior parte das vezes, ainda respondemos como animais. Com todo o potencial que temos aqui, ainda respondemos como animais. Violentamente. Falou uma palavra que não gostei, uma tensão, vou gritar, vou ver como assim, ou chorar. E somente quando nós começarmos a utilizar essa... Digamos que as inteligências artificiais têm aquela inteligência, pelo menos até agora, né? No futuro não sei, mas pelo menos até agora, tem a nossa inteligência lógica. Milhões, com possibilidade de ser milhões de vezes mais avançada que a nossa. Mas a nossa outra inteligência, a que nos conecta com o mundo espiritual, com as plantas e tudo, é algo que a maior parte de nós não desenvolvemos. E que na medida que desenvolvamos mais, provavelmente possa fazer uma diferença. Inclusive para nos resgatar da extinção. Porque se não desenvolvemos isso, vai acontecer... Olha o que fez o ser humano quando começou a virar um pouco mais inteligente. Agora eu tenho as ferramentas, agora eu posso desmatar a Amazônia. Agora eu posso acabar com todos esses milhares de macacos aí, porque agora eu sei como. Então, não tínhamos essa consciência da unidade. As inteligências artificiais poderiam pensar dessa maneira, poderiam simplesmente eliminar seres humanos porque tanto faz, porque podem, ou poderiam pensar de um jeito mais consciente talvez e dizer, não, tadinhos, né? Vamos a tratar eles como uns macaquinhos que podemos estudar e podemos ajudar a que se continuem reproduzindo. Mas, de qualquer jeito, realmente estamos em um tempo bem... de uma mudança muito difícil de compreender. E de qualquer jeito, eu acredito que o único que vai fazer uma diferença é fazer um trabalho de autoconhecimento profundo, um trabalho consciente a cada minuto, a cada hora, a cada dia, de responder mais com a nossa consciência unidade e menos com as nossas respostas sujupacha. Mais desde o Hanakpacha. No que for. Na discussão com o marido, com os colegas, no dia a dia, como eu penso sobre mim. E quanto mais desde o Hanakpacha, Deus mediante, estaremos mais seguros. Então, talvez seja algum tipo de maniobra de espiritualidade para ajudar-nos a avançar mais rápido na tomada de consciência, talvez. Que geralmente assim, né? Quando chegam momentos de crise, nas crises nós aceleramos o ritmo, né? Começamos a desenvolver capacidades que não tínhamos antes. Mas estamos frente a um perigo realmente bem latente, não é latente, está batendo a porta já. Eu também penso que nós temos um papel importante aí, não é? Que às vezes o nosso
não sei se é a palavra certa, é nós, este medo, não é? Que eu vou falar por mim, não é? Que às vezes eu sinto assim, ok, mas eu se sei isto, qual é, não é? Eu se vou contribuir, se continuar aqui, não é só eu e as pessoas que fazem sentido isto, não é? Mas se eu só falar assim, não chega à outra parte. Então nós também temos um papel, não é? Que é alertar, nem que seja de forma pequenina, não é? Para as pessoas que estão connosco, não é? Para que elas, se calhar, estejam mais atentas ao que se passa, não é? E que façam escolhas mais assertivas, não é? Não façam escolhas tão na distração de tudo aquilo que rodeia, porque agora o que nos controla é exatamente isso, é as tecnologias que nos conseguem controlar, porque não há outra forma, não é? Eu, E o que falo, né, o exemplo, se vocês, eu já falei isso várias vezes, os filhotes de todas as espécies fazem o que fazem os pais. O passarinho come essa maçã, o passarinho pequenininho vai comer a mesma maçã. Se o cachorro não come desta erva, o filhotinho não vai comer dessa erva. Nós, como pais, podemos falar com o filho, não vai lá, não vai lá, não vai lá. Mas se nós vamos, o filho vai ir para lá, em algum momento. Então, o exemplo faz muito. É o nosso principal meio de aprendizagem através do exemplo. Então, nós, dando o exemplo para as pessoas que estão ao redor, começando pelas famílias. Famílias, amigos, colegas. Uso consciente do telefone. Porque cada minuto, cada hora que usamos isso de maneira consciente nos permite trabalhar em nós. O pessoal agora está doido com esse negócio de o tempo está acelerado. E não é que o tempo está acelerado, gente. Passa exatamente ao mesmo ritmo que tem passado durante toda a história da humanidade. Tá? Não tem se acelerado no mais mínimo. Mesmo tempo que demora a Terra em rotar ao redor do Sol, mesmo tempo demora a Terra em rotar sobre seu eixo, com diferença de segundos a cada muitos milhares de anos. Então não faz diferença. A diferença é que agora temos isto. E quando você está consumida numa atividade que prende sua atenção, que ativa sua dopamina, o tempo passa sem perceber. Lembra como passa o tempo? Lembra quando eram adolescentes e a primeira vez que saíram com um menino, que estavam apaixonadas? Não lembra dessas conversas que duravam horas, às vezes no telefone? E o pai falava, oh, já, para com o telefone, fica aí toda tarde. É porque estamos consumidos pela dopamina de estar falando com essa pessoa que gostamos, né? E isto faz exatamente o mesmo. Mais ainda. Então não vemos o tempo passar. Eu fiz um experimento. Há uns meses atrás como o meu dia está passando tão rápido assim? Não pode ser. Então eu vou cronometrar o que estou fazendo a cada 15 minutos do dia. Eu escrevi direto, desde as 4:30 da manhã que acordo, até as 9:10 da noite que vou para a cama, a cada 15 minutos eu escrevi uma frase. O que fiz a cada 15 minutos? Não sei. Meu Deus. Quando li meu reporte, eu não acreditava. E tinha alguns espaços que eu passava tipo 2, 3 sem preencher. E por que? Ai, que eu estava aqui. Tipo, passaram 45 minutos, eu não sei o que fiz nos últimos 45 minutos. Eu não sei porque o café da manhã, que deveria ser 30 minutos, durou 1h30. Ah, porque fui fazer um story. Mas na verdade eu não cheguei a fazer o story, porque comecei a consumir um conteúdo que estava interessante. E não é que o conteúdo seja ruim, necessariamente, muito ruim, mas pode ser conteúdo muito bom. Mas mesmo assim pega a tua atenção. É impressionante. É. Gente, eu fiquei impressionado há umas semanas. Eu saí da academia e estava feliz, estava inspirado, né? Tava bem aí, então falei, vou fazer um story aqui para motivar o pessoal. Falei, falei assim, o melhor remédio contra a depressão é
atividade física. Mesmo se for fazer um agachamento, ir para a cozinha, ou ir para a academia, ou subir uma montanha. Aí falei isso, pronto, fechei. Agora sim, eu não vou depender desse negócio, eu sou independente, somente passo a minha mensagem e pronto. Aí pensei, caramba, o que estará fazendo meu pai? Eu vou mandar uma mensagem para ele. Então, aí entrei, mas eu somente vou mandar mensagem para ele no Instagram e eu vou embora, porque eu sei que quer me aprender. Aí entrei e o primeiro que vi, o primeiro que apareceu para mim, foi uma menina de uma comunidade andina que estava falando sobre a depressão das comunidades que moram nas montanhas. Ah, Não poderia ter estado mais alinhado com o que eu acabei de falar 10 segundos antes. Então, quando eu falo que tem uns algoritmos que se auto-melhoram a cada segundo, literalmente é isso. Então, nós temos que ter uma capacidade. E às vezes a capacidade não é suficiente, a vontade não é suficiente. Então, precisamos de sistemas. Como isto tem um sistema, nós também precisamos de sistemas que nos protejam. Qual que é meu sistema? 8h30 da noite, se não estou dando aula, tchau telas. E então escuto música, leio algo, escrevo num caderno. Qual que é meu sistema? Eu acordo, o mais telefone tempo. agora não fica no meu quarto como antes, agora fica na cozinha. Então eu acordo, faço minha cama, tomo meu banho, faço minha reflexão, meu diário, vou para a academia, tá? Mas eu não vejo mídias sociais enquanto estou na academia. Pelo menos até às 10 da manhã eu não pego as mídias sociais, nem para postar, nem para fazer nada. Se tenho que postar, deixo postagens automáticas. Então é questão de cada um se organizar de algum jeito, né? Mas o que estou falando é que precisamos ser conscientes que está consumindo nosso tempo e não está deixando muito em troca. Eu sigo uma pessoa bem inteligente, bem legal, que falava: se você não paga por um produto que está utilizando, é que você é o produto. Então, para não sermos o produto, vamos ter consciência do que estamos fazendo, né? Utilizar esse tempo livre das mídias sociais 1 hora por dia para silenciar. Não posso silenciar a minha mente, Juliana, 1 hora por dia. 1 minuto por dia. 1 minuto por dia. Você consegue 1 minuto. Não posso silenciar minha mente 1 minuto. Não precisa. O único que precisamos é fazer silêncio verbal, não ter música, não ter distrações, não ter telas e observar os pensamentos. E quando um pensamento chegar, e às vezes uns pensamentos meio obsessivos, né, preocupados com os filhos, preocupados com ou pendentes de alguém com que terminamos um relacionamento. Uma irmã estava me falando outro dia: eu não consigo, terminamos há 6 meses, não consigo deixar de pensar nele, eu venho o tempo todo nos meus sonhos, em todo momento, eu não consigo parar de pensar. Tá, mas você quer voltar com ele? Não, eu não quero voltar com ele, mas também não quero deixar de pensar nele. Eu quero que ele pense em mim. Olha, Tristeza. você faz uma coisa. Imagina aquilo que está te atormentando com detalhes. Imagina que uma pessoa, a preocupação por um filho, o que for. Imagina com detalhes. Imagina que está a 50 centímetros do seu rosto. E agora, devagarinho e com carinho, imagina que está a 1 metro. Respira, observa. E devagarinho e com carinho está a 5 metros, a 10, a 50, a 100, até que tão pequenininho, tão pequenininho, tão pequenininho, que já quase não tem força. Eu gosto muito de filmes. Em filmes falam que se alguém cai e está de longe, é engraçado, é comédia. Mas se alguém cai estando perto da câmera, é drama. Você vê a dor.
Então afasta aquela situação mentalmente. Então faz essa prática. Daí de 1 minuto cada dia, daqui a 10, 20, 30 dias, vai poder fazer 2 minutos. Sem forçar. Vai ser automático, você vai sentir a necessidade. Assim como sente a necessidade de estar cada dia mais nisto, também vai sentir a necessidade de fazer um pouquinho mais hoje. 2 minutos de silêncio. 2 minutos de deixar os pensamentos passar como um filme. Até quando estão passando os pensamentos, entendemos que está nos preocupando, entendemos quais que são as nossas prioridades, por que é tão importante esse pensamento para nós. E vai avançando nisso. Cada hora, minuto, hora de silêncio é uma hora que estamos avançando na tomada de consciência. Podemos responder melhor aos dramas, podemos responder melhor aos problemas das pessoas, a nossos próprios problemas. Ficamos fortes aqui. As pessoas agora estão fracas aqui. Por isso que pessoas sem problemas na vida estão com ansiedade ou com depressão. Estamos na melhor época da humanidade. Neste momento, agora, 2025, estamos na melhor época da humanidade. Menos violência que em outras épocas, menos fome que em outras épocas, as guerras são menos cruéis que em outras épocas. Estamos vivendo os melhores tempos da história da humanidade neste momento. E as pessoas estão mais tristes e mais ansiosas. Então, trabalho pessoal, isso se pode inspirar com força quem está fora. Não quero que meu filho passe o tempo aqui, então eu não vou estar aqui quando ele venha. Assim, pequenos ajustes, né? Que fazem grandes diferenças. E onde é que entra o cacau? Então, eu vou fazer uma aula mais, tá? Eu não tenho problema, temos passado mas se vocês quiserem, eu faço uma aula mais aí ao final para... Queria Tá ensinar sobre a ótimo. meditação das rosas hoje, eu trabalho com as rosas, né? Queria falar... Mas eu acho isso tão importante, pessoal, eu acho, nossa... Acho isso tão importante. Quando formos fazer uma cerimônia de cacau, qual que é o intuito dessa cerimônia do cacau? Que queremos que essas pessoas, como queremos que essas pessoas saiam da nossa cerimônia do cacau? Com um pouco mais de entendimento da importância de cuidar da natureza, do gostoso que é tocar a grama com a mão, sentir o molhado, sentir as pontinhas aqui na mão, respirar o ar que ainda está puro. Viver esta vida que é maravilhosa. A vida é incrível, incrível. Gente, incrível como podemos ver o mesmo dia de um jeito pessimista e sem ter mudado nada, só mudando nós, podemos ver o mesmo dia de um jeito belíssimo. Está todo dentro de nós. Tudo. Então podemos inspirar os demais, né? Uma cerimônia de cacau bonita, que vejam a nossa conexão, mas não é fingir uma conexão, tem que sentir essa conexão. Quando você pega um cacau, isso não se pode ensinar. Né? Eu não... Tento ser um bom professor, mas eu não posso ensinar isso. Como ensino o que eu sinto quando bebo cacau? Como ensino que eu me sinto conectado com os espíritos, conectado com vocês, conectado com a Terra? Como ensino que eu amo vocês, mesmo sem conhecer, mesmo sem morar com vocês, mesmo sem ser parte da minha família? Que eu amo vocês o mesmo que eu amo meu filho? Como ensino isso? Isso é algo que nós temos que experimentar, nós temos que vivenciar. Até talvez fazer sei lá, treinar se quiserem. O amor pode ser treinado também. Comecem a pensar mais, comecem a gente fala muito de sentir, né? Tá? Mais científico. Comecem a pensar mais com o hemisfério direito.
Comecem a ver o mundo como o universo como parte de você, você como parte do universo. Isso que você falava, né, de expandir. Somos Deus, somos parte de Deus, Deus é parte nossa, Deus é nós. Tem um ditado em inglês, fala, fake it till you make it. Finge até você ser, até você virar isso. Funciona. Então, é isso, pessoal. Dias com consciência, horas com consciência. Inspirar através do nosso exemplo. Isso. Eu prometo dar uma aula mais adicional da mentoria. Para Eu falar das adorei. coisas. Foi ótima, foi ótima. É, eu veio calhar com um monte de pergunta que eu tô me fazendo, eu então, também. obrigada. Foi muito bom. Vamos pensar. Olha, temos. Outro dia estava vendo um documentário. Eu tenho uma banda de. Quando eu era adolescente, eu gostava de uma banda de new metal que se chama Rage Against the Machine. E eles eram revolucionários, né? Queriam uma sociedade mais justa, eram contra o capitalismo. Eu era contra o capitalismo quando eu era adolescente, então eu gostava dessa música. Mas aí a mídia começou a criticar porque eles aproveitaram toda a indústria da música e viraram uma banda milionária. Então, Ah, viviam do sistema capitalista e xingavam contra o sistema capitalista. Então, meio que era uma hipocrisia, né? é, Mas, assim, eu não sei, estou pensando ainda, estou pensando muito como eu... Pô, não sei, ainda preciso clarear algumas ideias. Não é o mais saudável do mundo, mas como passamos uma mensagem sem isto? Eu não sei se Juliana, eu tô escrever tão feliz que você mensagens tá e falando mandar isso. em pombos for eficiente ainda, né? telepatia, Eu tô telepatia, a passando gente tem que exatamente começar. por isso, gente. Essa aula foi perfeita, porque é exatamente, estava conversando com minha amiga exatamente sobre isso, sobre como a gente. E eu tava falando pra ela, eu não sei ainda qual que é o jeito, mas que você tá falando de revolucionário, a gente vai achar o jeito. Eu tenho certeza que nem você falou, às vezes todo esse desenvolvimento precisa piorar muito para talvez aumentar a velocidade no nível de consciência das pessoas que tá ruim, né? Não é à toa, eu acho que a ciência ajuda, né? Com brain root, sabendo que a primeira vez que a gente define que o cérebro tá apodrecendo, eu acho que, não sei ainda também, mas este, que bom que você tá nessa procura, porque isso quer dizer que no inconsciente coletivo as pessoas estão nessa procura. Então tem um nível, uma quantidade relativa de pessoas procurando, e quando a gente achar a comunicação, essas pessoas vão estar prontas para receber essa comunicação. Obrigada, foi muito boa aula para mim, conversou muito com o meu coração. Sim, Eu a acho que gente tem todo que... mundo que trabalha assim que faz esse trabalho de entendimento, assim, essa questão ela é muito forte, né? Porque hoje, para você divulgar qualquer coisa, você vai ter que recorrer, mas como você não se contaminar, vou usar essa palavra, vou usar esse verbo nesse sentido, não que seja isso, mas é como que você fica diante da sua consciência sem ser levado, né, por essa enxurrada de que é essa mídia social. Você sabe que eu me veio um exemplo aqui agora, que talvez eu não sei como que funcione isso na prática, em relação a isso específico, mas quando eu comecei a trabalhar com a mediunidade e receber, quando eu estava no centro espírita ainda, isso muitos anos atrás, eu sentia muitas dores e muitas coisas do espírito que estava comunicando e tal, e aquilo era muito ruim para mim, porque eu não conseguia sair daquilo. Eu sabia que eu tinha que dar aquela comunicação, aquela passividade, mas como que não sentir aquilo? Aí teve
A dona Juírce, eu nunca vou esquecer dela. Ela é uma médium, assim, bem idosa, bem de idade, e ela falou uma coisa pra mim, assim, que eu nunca mais me esqueci. E talvez, não sei, me veio isso agora. É como se você fosse surfar numa onda. Você vai subir nessa onda, você vai surfar nessa onda, mas vai chegar a hora que você vai descer dessa onda. Não vai catapultar nessa onda. E a partir desse exemplo que ela me deu, todas as vezes que eu fui fazer né, receber entidade e tal, eu me via nisso, sabe? Eu subia na onda, na energia do espírito, eu ficava naquele momento, mas eu não afundava, eu não catapultava. E naquela hora que eu precisava sair, eu saía sem tombar, sabe? E isso foi um exercício assim que, não sei, será que isso não é um pouco isso também? É você estar ali, mas não ser tragado, sabe? Por essa energia. Não sei, Gil. Me veio isso assim, sabe? Agora. Se não é um pouco isso que a gente precise fazer, talvez, sabe? Sim, pode ser. Eu acho que temos que ter, é o que eu falei, né? Ter algum tipo de sistema ajuda. Se vocês param para ver qualquer prática, qualquer forma de espiritualidade tem rituais. Os rituais são sistemas. Tem seus sistemas de proteção espiritual, seus sistemas para, enfim, alcançar os objetivos, né? Prosperidade, o que for. Então, precisamos criar algum tipo de sistema que funcione para nós, para utilizar a tecnologia de maneira consciente. Eu vejo, por exemplo, que os linguagens, os modelos de linguagem têm um grande potencial para nos ajudar a evoluir. Eu já pensei em fazer algum tipo de curso de como utilizar os modelos de linguagem para evolução. É possível. Ao mesmo tempo, temos que ser muito conscientes na utilização deles, né? Então, o primeiro passo sempre somos nós, né? Sempre tomar consciência de como estamos levando as nossas vidas. Se eu não tivesse parado para fazer esse check de cada 15 minutos de como estava meu dia, nunca teria tomado consciência que estava sendo um escravo das mídias sociais. Então, primeiro nós sempre. E fazer alguma coisa por passar essa mensagem, por inspirar as pessoas, as crianças. Como falei, né? Empatia, muita empatia para comunicar com as pessoas, porque fala com alguém que bebe demais, que é alcoólatra. O que vai te falar? Eu controlo a minha bebida, não é? Falo isso. Então, muita inteligência emocional, muita empatia para falar com as pessoas, né? E sobretudo exemplo, acredito. Às vezes podem ver como estranho que... Mas eu faço aquela prática, eu acho muito engraçado, muito interessante. Às vezes vou para algum lugar onde as pessoas estão esperando, no México, por exemplo, né? Todo mundo está esperando. Então, quando as pessoas esperam, e eu de propósito, eu fico assim. Alguns começam a olhar, né? Tipo, por que não está no telefone? O que aconteceu? Quebrou o telefone. Eu faço isso também. Mas Eu já põe faço as pessoas a isso. pensar, né? Eu já não fico muito, mas eu faço também isso. Geralmente, se está no dentista, tá todo mundo assim, né? Olhando. E eu fico fazendo outra coisa. E às vezes até eu lembro, falo assim, nossa, eu não tô. Daí eu tenho hora que eu assusto, porque eu não tô. É muito louco, né? É uma forma contrária. Sempre que quem é diferente chama a atenção, né? Então, quem faz É, algo diferente chama a atenção. Esse também é um princípio das mídias sociais. Quem faz algo diferente chama a atenção. Então, não sei se vocês têm percebido agora. Antes era mais cores, mais brilho, mais gritos, mais esto. Agora está no movimento contrário. Agora está é. mais minimalista, menos música, letras mais simples, carrosséis mais fáceis, né? Então, se nós somos diferentes também na utilização das mídias e, sobretudo, na utilização da nossa tecnologia pessoal. É.
Isso aí que pode fazer a diferença. Bem, minhas queridas. Então, como já passou meu horário de telas, vamos nos despedindo. Um abraço para vocês, muito, muito carinho. Semana próxima fazemos a meditação das rosas, eu ensino, tragam 3 rosas cada uma, as cores que vocês quiserem, somente quando chegarem aí na floricultura, passem um tempinho, vendo as outras plantas, olha as rosas que tem aí, tenta sentir qual rosa está te chamando, pega 3 que conectem mais com você e traz aqui para a aula e ensina como fazer. Certinho? Certinho. Então, uma boa noite para vocês, feliz semana, nos vemos na Tchau. próxima. Boa Tchau, noite. tchau. Obrigada. Semana. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, boa tchau. noite. Boa noite.